feijão é a maior fonte de proteína vegetal para os brasileiros. Com o arroz, ele representa a base da nossa alimentação. Um dos maiores desafios da produção de feijão no Brasil são os prejuízos causados pelo vírus conhecido como mosaico dourado. Essa doença é devastadora. As folhas amarelecem e a planta deixa de produzir. Os pesquisadores tentaram por anos, sem sucesso, obter variedades resistentes. Infelizmente, não há genes na espécie para conferir resistência a essa doença em nível suficiente. Até agora, a única alternativa era tentar controlar a praga transmissora do vírus, a mosca branca. Isso exigia aplicar inseticidas nas lavouras durante todo o ciclo da cultura. Essa realidade começa a mudar com o desenvolvimento pela Embrapa de um feijão transgênico, resistente ao mosaico dourado, RMD. Em 2011, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, após rigorosa avaliação de sua segurança alimentar e ambiental, aprovou a liberação comercial do feijão RMD. Essa joia da biotecnologia produzida pela ciência brasileira impede os prejuízos causados pelo mosaico dourado e reduz substancialmente a quantidade de inseticidas usada nas lavouras. O produtor obtém maiores produtividades a um custo menor, ganha o meio ambiente com a redução no uso de inseticidas e ganha a sociedade. O feijão RMD, de excelente qualidade, é comercializado a um custo mais baixo. Isso amplia o acesso da população a um alimento seguro, nutritivo e saudável. Para falar sobre o feijão transgênico RMD já nos supermercados e sobre a biotecnologia, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro agrônomo e doutor Alcido Vander, da Embrapa Arroz e Feijão. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária. E nós não estamos aqui só para trazer ideias, não é? Nós sempre trazemos no programa pessoas que ajudam concretamente no cotidiano a construir essa sustentabilidade. E muito da sustentabilidade vem da inovação. E nós temos uma inovação tecnológica agora extraordinária na produção de feijão do Brasil, esse alimento básico da população. Quem acompanhou aqui a introdução viu que o feijão tinha um problema, ainda tem, enorme, que é um vírus que ataca o feijão. E agora temos uma variedade de feijão criada pela Embrapa, uma variedade transgênica, que é resistente a esse vírus do mosaico dourado. Mas quem vai falar tudo isso para nós é um craque no assunto. Nós estamos aqui com um colega da Embrapa, o pesquisador Alcido, ele é lá da Embrapa Arroz e Feijão. Eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje no nosso programa, Alcido. Olá, Evaristo. Olá a todos os ouvintes do programa Brasil Verde. É um grande prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para o agronegócio brasileiro do feijão. Exatamente. Um feijão que já está nas prateleiras do supermercado, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse feijão resistente ao mosaico dourado, Alcido, conta um pouco para nós a sua história, né? Você não nasceu pesquisador da Embrapa, né? Como é que foi a sua história, a sua carreira, a sua infância, para as pessoas te conhecerem um pouco a sua pessoa e depois a gente entra nessa matéria. Bem, Evaristo, obrigado pela pergunta. Eu comecei, na verdade, eu nasci filho de agricultores no interior do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade chamada Arroio do Tigre, uma região de pequenos produtores, uma colônia de imigrantes alemães e italianos, onde eu desde pequeno aprendi a trabalhar junto com os meus pais, que são até hoje agricultores, seguem agricultores, plantávamos feijão desde a infância. Tive a oportunidade de frequentar a escola agrotécnica federal, nos tempos que eram escolas agrotécnicas federais, na década de 80. Tive a oportunidade de fazer um estágio em propriedades rurais na Alemanha e logo na sequência eu iniciei estudos de agronomia e depois mestrado, doutorado também na Alemanha. E ao final da formação e doutorado foi quando, em 2001, teve um concurso da Embrapa. Eu prestei esse concurso, fui aprovado
E desde 2001 eu então atuo na Embrapa como pesquisador. Inicialmente atuei na Embrapa Caprinos, no Ceará, em Sobral, e a partir de 2004 eu passei a atuar na Embrapa Arroz e Feijão, na área de socioeconomia, que seria a economia do agronegócio principalmente, que seria mais relacionado ao que a gente faz enquanto pesquisador. E desde 2008 eu tenho participado em atividades também de gestão, como supervisor da área de transferência de tecnologia. Depois eu fui chefe adjunto do Centro de Pesquisa Arroz e Feijão na área de transferência de tecnologia, fui chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento, e de 2017 até 2019 eu fui chefe geral da Embrapa Arroz e Feijão. Que foi na época quando a gente a Embrapa tomou a decisão de lançar essa primeira variedade do feijão transgênico, do qual nós vamos falar. Esse seu sobrenome, Vander, é de origem alemã, é isso? Isso, eu sou quinta geração de imigrantes alemães. Olha só, que interessante, hein? E seus pais ainda na lavoura? Meus pais, até hoje na lavoura, já estão com 75, 77, mas seguem trabalhando na grande cidade de Arroio do Tigre. Espero poder visitá-los em breve. Aqui no programa, muitas vezes, nós temos que explicar o produto que está sendo analisado, estudado, que está sendo feito. O caso do feijão realmente dispensa, não é, qualquer apresentação, não é? O Brasil é um grande produtor, é sobretudo um grande consumidor de feijão, né? Talvez você pudesse falar só rapidamente a dimensão realmente socioeconômica que o feijão tem para o Brasil e o quanto essa doença, né, que é o mosaico dourado, atrapalha, né, dificulta a produção de feijão no Brasil. Perfeito. Feijão no Brasil significa uma cultura fundamental, né? Como você já falou, foi dito, né, no início, é fundamental na nossa alimentação. Nós produzimos próximo de 3 milhões de toneladas, considerando todos os tipos de grãos de feijão, que é um produto que tem uma diversidade de tipos de grãos. No caso dessa variedade transgênica, nós estamos falando apenas de feijão de grãos tipo carioca. Não, outros tipos de grãos não têm essa tecnologia. Até então, essa tecnologia ela foi desenvolvida só para o feijão tipo carioca. As áreas de cultivo, elas estão presentes em praticamente todas as regiões do Brasil. Nós temos áreas de produção de feijão, temos diferentes épocas de produção, a gente chama de safras, porque para assegurar que ao longo do ano a gente sempre possa ter feijão sendo colhido em alguma região do Brasil, para poder chegar aos supermercados, né, aos consumidores. No caso do feijão produzido na região tropical brasileira, principalmente de São Paulo para cima, né, no mapa, é onde nós temos o problema da ocorrência dessa doença. Essa doença causada por vírus, não é porque nós estamos numa pandemia que a gente vai falar de vírus, mas existem doenças causadas por vírus nas plantas cultivadas, né? E essa doença provocada pelo vírus do mosaico dourado, ela é uma doença que existe já há bastante tempo, praticamente tão antigo quanto cultivar feijão. Em algumas regiões, essa doença provoca perda total da lavoura, quer dizer, o produtor não colhe feijão em algumas condições. Tanto é assim que em alguns locais de estados como São Paulo, Minas Gerais, pararam de plantar feijão em certas épocas do ano, porque o problema era muito sério, limitava demais a produção de feijão. Então, tem aí estimativas de em torno de 200 mil hectares de feijão que pararam de plantar feijão no período que nós chamamos de segunda safra, quer dizer, plantio aí em janeiro, fevereiro, para colher lá de abril para frente, maio até junho, pararam de plantar por causa da severidade dos problemas dessa doença, tanto que essa doença causa problema para os produtores. Então, uma solução como essa que nós estamos falando, ela permite que a gente tenha a possibilidade, se o mercado assim o indicar, né, a possibilidade de voltarmos a produzir feijão em regiões onde já não era mais possível por causa dessa doença. Então, a gente consegue ter amplia a nossa capacidade de regiões e épocas que nós podemos produzir feijão
com segurança, e nós conseguimos produzir feijão utilizando menos insumos, utilizando menos inseticida. Usar menos inseticida de forma mais sustentável. Agora, só para quem está nos assistindo, né, entender, na agricultura, na agronomia, isso já há milênios, né? Os humanos eles selecionam as plantas mais resistentes à doença, não é? E depois, com a genética moderna, nós fomos capazes de selecionar plantas resistentes a muita doença, né? A muitas doenças. No feijão, isso foi tentado, quer dizer, o pessoal tentou, né? Eu lembro que no final da década de 80, durante 3 anos, eu trabalhei com os produtores de feijão lá da região de Itararé, Apiaí, ali o sudeste do estado, que é uma grande região produtora, né? Até com 3 safras, com irrigação, tudo. E havia vários ensaios do Instituto Agronômico de variedades que aparentemente seriam resistentes, né? E era uma decepção, porque você fazia aqueles campos ali, para quem está nos assistindo assim, uma espécie de uns quadradinhos, vamos dizer que você plantava aquele feijão diferente ali no meio, ele estava mais verdinho que os outros, ele parecia que ia bem, de repente ele começava tudo a amarelar, e você via, às vezes, alguma resistência assim, ao mosaico, mas não o suficiente para, enfim, conferir à planta capacidade de produção. Quer dizer, acho que esse é um caso assim, bem emblemático, porque a genética tradicional não encontrou, isso é importante as pessoas que estão assistindo entenderem, ela não encontra no patrimônio genético do feijão, né, ou do feijão carioquinha, aí pelo menos, não é? Uma capacidade de resistência. Não existe na variação genética que tem dentro dali daquela espécie, não tinha, não foi isso, ou eu estou errado nisso? Quer dizer, a gente não conseguia resolver o problema por essa forma tradicional, né? Sim, exatamente. No caso de doenças em geral, existem várias maneiras de como uma planta pode ser resistente a uma doença. Então, no caso dessa doença por vírus, existem variedades que não são, digamos assim, elas não são dizimadas de imediato. Elas resistem um pouco mais, outras são dizimadas de imediato quando a doença chega na lavoura. Mas não existe no genoma do feijão nenhum gene que consiga proporcionar a uma planta ela ficar totalmente resistente. É como ser imune à doença, né? Então não existe. Então, em função de a equipe do melhoramento que buscou durante muitos anos resistências em toda a diversidade de feijão que nós temos, não encontraram essa resistência, daí é que começou a se buscar alternativas. Quais eram as alternativas que se tinha naquele momento? A transgenia era uma das possibilidades, né? E a possibilidade mais tida como mais viável. Então, o que foi que se fez? O que é o feijão transgênico? Ele é uma planta, toda lavoura de feijão tem a presença em maior ou menor grau desse vírus na lavoura. Esse vírus ele é transmitido pelo inseto, a mosca branca, então esse vírus está presente na lavoura. O que se fez no Laboratório de Biotecnologia da Embrapa foi pegar um pequeno pedaço, um fragmento desse vírus que está na lavoura, portanto está presente junto com o feijão, e introduzir no DNA da planta. Então passa a ser introduzido nas características hereditárias daquela planta de feijão, esse pequeno fragmento do vírus, e com isso a planta ativa a imunidade dela. É o mesmo princípio do que nós estamos vivenciando com vacinas. Se nós temos um problema com o vírus, a vacina pode ativar a imunidade para aquela doença, para aquele vírus, porque por meio da vacina, a gente acrescentou ao organismo alguns fragmentos ou algumas partículas que emitem para o organismo um alerta. Opa, eu tenho que me preparar para me defender. Então, é isso que acontece na planta de feijão. É ativado a defesa da própria planta de forma que esse vírus não causa mais problema para essa planta. Então, a planta consegue produzir normalmente, mesmo que a doença esteja presente na lavoura. Significa que o produtor não precisa se preocupar tanto com aplicar inseticida para controlar a praga. Agora, você tomar uma vacina, vai ali, toma uma injeção, pronto, já está vacinado, né? Uma gotinha e tal.
Agora, para a Embrapa conseguir fazer isso, que você fala numa frase simples, né? Bom, pegamos um fragmento do vírus, né, do DNA do vírus, e incorporamos no patrimônio genético do feijão, né? Isso, sem entrar muito em detalhe, é um trabalho científico de ponta, né? Um trabalho de biotecnologia que exige equipamentos, conhecimentos, pessoal. Isso não se faz em qualquer lugar. Não são muitos os países capazes de produzir variedades transgênicas, não é? E esse trabalho foi feito aí na Embrapa Arroz e Feijão, com colaboração até de outras unidades da Embrapa, não é isso? Sim, o trabalho ele foi realizado nos laboratórios de biotecnologia da Embrapa Arroz e Feijão e também da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, inicialmente, e depois teve a colaboração de vários outros centros de pesquisa da Embrapa no processo de avaliação dessa transformação. Então, como é que isso funciona? É feito o trabalho inicial feito no laboratório de biotecnologia para se obter plantas que possam ter a característica que se deseja, que foi ativar a defesa, ativar a imunidade contra a doença. Então, com isso, você conseguiu plantas transgênicas com resistência à doença. Só que para que a gente possa ter uma liberação comercial de uma planta transgênica no Brasil, é necessário que sejam feitos todo um conjunto vasto de testes de segurança para saber se este produto, primeiro, não prejudica o meio ambiente. Então, isso foram feitos experimentos em estufas e também em campo durante vários anos em vários locais do Brasil. Então, para avaliar, primeiro, cria algum tipo de risco para o meio ambiente, cria algum tipo de risco para outras plantas, para insetos que visitam as plantas. Outra avaliação que foi feita durante vários anos, avaliação de risco sobre a saúde humana. Então, foi avaliado com a parceria de várias universidades do Brasil, as melhores na área de nutrição, avaliaram durante vários anos se esse alimento, esse feijão com essa característica modificada, representava algum tipo de risco para a saúde humana. Conclusão, nenhum risco para a saúde humana, assim como também não representa nenhum risco para o meio ambiente. Então, esse tipo de trabalho, como você falou, ele é um trabalho de fôlego, de uma equipe de pesquisadores. Nesse caso, é a primeira vez que uma equipe da pesquisa pública no mundo conseguiu desenvolver um evento, a gente chama de evento de transgenia, que depois é incorporado em novas variedades. O que se fez foi uma característica, a gente desenvolveu uma característica que ela pode ser introduzida em novas variedades por meio de cruzamento. As plantas são colocadas para cruzar, e esse cruzamento é feito artificialmente, porque ela tem que ser feito, digamos, na mão, porque na natureza o feijão não cruza, a planta se autopoliniza, a própria planta, a parte masculina da flor fecunda a parte feminina, na mesma flor, na mesma planta. Então, para que a gente possa ter cruzamento entre plantas diferentes, isso tem que ser feito manualmente pelas pessoas da equipe do melhoramento. Então, com o cruzamento, conseguem cruzar plantas que têm a característica com aquelas outras que ainda não têm, para que os seus descendentes possam trazer essa característica. Então, dessa forma, a gente consegue transferir a característica para aquelas novas variedades que nós queremos desenvolver com esse diferencial. Eu costumo dizer que toda proporção guardada, né, para quem está nos assistindo, toda proporção guardada, assim como os norte-americanos têm um orgulho da NASA, né, muito grande, eu sinto que os brasileiros têm orgulho da Embrapa, né? A Embrapa é uma espécie de NASA do Brasil. Quando a gente ouve você dizer que a primeira instituição pública a produzir, né, uma variedade transgênica, claro, empresas privadas têm desenvolvido isso nos dá muito orgulho. E a gente vê que já saiu com o selo da Embrapa, garantindo que era sadio, não tem risco para o meio ambiente, nem para a saúde, nem para nada. Depois tem que comprovar tudo isso lá no CTN-Bio, o pessoal já esteve aqui, né, na Comissão de Biotecnologia, de Biossegurança, e depois esse feijão foi aprovado lá. Então, hoje ele está sendo plantado, está sendo comercializado. Fale um pouco por que ele aumenta a sustentabilidade da agricultura. O que a gente está ganhando em termos de meio ambiente e até em termos sociais, de saúde, com esse feijão
transgênico da Embrapa? Ok. Talvez um ponto que eu precise resgatar primeiro. Ele foi aprovado, após esses testes todos, ele foi aprovado pela CTN-Bio em 2011. Naquele momento, nós não tínhamos uma variedade comercial, nós tínhamos uma característica que foi aprovada, um jeito de transferir essa característica para novas variedades, e desde então iniciaram os trabalhos para cruzar essas plantas com potenciais novas variedades. Então, a gente teve uma primeira variedade que foi lançada em 2019. Na prática, a Embrapa tomou a decisão em 2019 que iria disponibilizar para o mercado, mas desde então trabalhou-se junto com parceiros privados, que são empresas em geral que produzem sementes, que multiplicam as sementes das novas variedades para poder disponibilizar para os agricultores que vão plantar o feijão para nós consumidores. Então, desde então, esse processo de multiplicação é feito, e o ganho principal que nós observamos a nível de produtor, o produtor que planta essa primeira variedade, e futuramente teremos outras, ele vai poder produzir melhor, vai conseguir ter uma produtividade maior quando ele tem problemas de ocorrência dessa doença na sua região e na época que ele cultiva, e a um custo menor, porque ele não precisa se preocupar tanto com o controle de insetos, que no caso é a mosca branca, que transmite o vírus. Ele pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Então, ele vai aplicar menos inseticida, vai gastar menos. Se aplicar menos inseticida, eu estou contribuindo para ter uma produção mais sustentável. Eu vou emitir menos gases de efeito estufa, porque para fabricar um inseticida, eu tenho as emissões também de gases de efeito estufa. Então, eu vou usar menos inseticida, consigo ter uma produção mais sustentável. Para o consumidor, se eu tenho menos custos de produção, menos uso de inseticidas, eu tenho um risco menor que esse produto, se eu usou muitos produtos químicos, e eu sou alguém que eu não quero saber de produto que tem usado muito químico. Eu vou ter a certeza que é o produto que usou menos químico no final da cadeia. Então, eu tenho um produto que custou menos para produzir, ele impactou menos no meio ambiente, e ele tem a possibilidade até de ser mais acessível. O que nós estamos observando agora, que isso depende da estratégia da própria indústria, como ela vai colocar o produto no mercado, a gente tem visto esse feijão chegando para o consumidor a um preço mais acessível do que os demais, as demais marcas de feijão que nós temos no mercado. Quer dizer, ao contrário do que às vezes alguns falam, né, gente que não conhece a realidade, nós temos aí um exemplo de um trabalho científico rigoroso, de um resultado, como foi dito ali, que é uma joia da biotecnologia brasileira, da ciência, que traz ganhos para o meio ambiente, quer dizer, ganha o meio ambiente, né? Menos pesticida, menos emissões de CO2, menos passagem de trator pela roça, menos compactação de solo, mais tempo livre para o agricultor, quer dizer, muitos fatores positivos para o meio ambiente, para o agricultor, queda no custo de produção, queda lá no custo do produto, né? E um produto de muita qualidade, né, para as pessoas, porque eu sei que lá na seleção vocês olham também se o feijão é bom de panela, né? Ele tem que ter características que atendam se faz caldo, se não faz, é muita coisa aqui, nós não temos tempo no programa para detalhar, mas foi um trabalho belíssimo e que agora está chegando nos nossos supermercados e que muita gente que está nos assistindo certamente vai ter, provavelmente, ocasião de encontrar esse feijão, né? Nós estamos caminhando para o final do programa, temos aí uns 3 minutos. Eu queria te passar um pouco a palavra. Você percorreu bem, acho que todo o conjunto dessa tecnologia, né? Talvez você poder fazer algumas considerações assim mais fundamentais com a sua experiência. Você foi gestor, você esteve perto disso, conhece a dimensão socioeconômica, os embates que isso teve que enfrentar. O que você poderia dizer para nós, né? Resumindo um pouco sobre essa temática das variedades transgênicas, desse feijão, e um pouco do futuro que vem por aí, do futuro que a Embrapa Arroz e Feijão e outras entidades da Embrapa nos prometem, né? Perfeito. Acho que, para sintetizar, a gente está falando de um feijão que ele é seguro, nutritivo, é saudável, é sustentável na sua produção. Do ponto de vista nutricional, ele não é diferente do feijão que não é transgênico, ele tem exatamente as mesmas características nutricionais
do ponto de vista de teor nutrição, ele é idêntico, ele não é diferente de uma variedade não transgênica, mas com esses diferenciais que vêm do campo pela sua forma ambientalmente mais amigável de produzir. A gente tem essa primeira variedade que agora está no mercado. As equipes da Embrapa seguem trabalhando para que a gente ter novas variedades no futuro, ainda mais produtivas do que essa primeira que chegou, também com essa característica da transgenia, mas, repito, somente nas variedades cariocas, porque nós estamos falando de um produto, nós estamos pensando em abastecimento, segurança alimentar dos brasileiros. Então, o foco é nos grãos carioca, porque eles são realmente a nossa especialidade no Brasil. Nós produzimos somente no Brasil e consumimos também praticamente somente no Brasil. Então, o foco é realmente segurança alimentar. Conseguirmos colocar à disposição do consumidor brasileiro um produto seguro, saudável e nutritivo, que todos que experimentarem vão gostar. Porque todos os demais testes são feitos. Ele tem que ser produtivo, ele tem que ir bem na lavoura e tem que produzir um excelente alimento pronto, né? Tem que, como você falou, Evaristo, teste de panela, todos os testes são feitos com a indústria, inclusive, parceira, para que a gente não decida pelo lançamento de nenhuma variedade que não atenda a todos os requisitos. Então, os consumidores, ao buscarem esse produto, ao longo dos próximos meses, a experimentarem, certamente vão se surpreender positivamente, o tanto que esse feijão é bom. Eu sempre explico para as pessoas que tive a ocasião de acompanhar várias vezes, você autorizar um algodão transgênico, precisa uma série de cuidados, mas ninguém come algodão, né? Ninguém come, você usa ali e tal, né? Uma soja transgênica, bom, também você não come em geral diretamente, né? Você vai usar, vai fazer torta, vai fazer ração, vai dar para a galinha, depois vai comer o ovo, vai dar para a vaca, depois vai beber o leite, é distante, né? Agora, um feijão, né? É uma coisa que diretamente vai para a sua panela. Então, o cuidado que se teve nisso foi enorme. Talvez, raramente, o produto foi tão examinado, esquadrinhado, de todos os pontos de vista. Eu queria agradecer muito a sua participação nesse programa e te passo a palavra para os seus agradecimentos finais aí, viu, Alcide? Parabéns a você, a coragem que vocês tiveram de levar isso adiante, com muitas adversidades, e parabéns também por esse futuro que vocês nos prometem, né? Inovação é sinônimo de sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer, Evaristo, inicialmente a você pelo convite, para a gente estar abrindo esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre essa tecnologia, sobre esse importante produto, e a todos os espectadores, né, do programa, né, que acompanham as matérias muito importantes que você tem feito. Te parabenizar por isso, pela excelente qualidade das matérias feitas aqui. E muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, a gente está sempre à disposição. Bem, nós agradecemos a Embrapa, agradecemos a vocês, agradecemos a audiência, esperamos vocês de novo aqui conosco na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!